Organizados seres minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, alienígenas e entes energéticos. Isso é para amplificar a audiência dessa apresentação. Bem, nós vamos apresentar aqui análise de dados. Eu sou Ferruccio Billich. Eu preparei isso quando eu era professor catedrático da Universidade de Aveiro. Num curso de doutorado em marketing, em conjunto com a Universidade de Braga. A Universidade de Aveiro e a Universidade de Braga. Análise de dados, estatística descritiva. A natureza da análise descritiva. A transformação de dados brutos em uma forma que permita sua interpretação e compreensão, rearranjar, ordenar e manipular para gerar informação descritiva. A descrição das respostas ou observações é o primeiro estágio da análise. Médias, distribuições de frequência e de porcentagens são as formas mais comuns de organizar os dados. Inferência estatística. Todas as análises estatísticas apropriadas necessitam de uma escala. A escala pode ser de baixa ordem, nominal, até uma de alta ordem, que é a razão. Certo? Nessa apresentação, nós vamos nos concentrar em estatística descritiva e em outra apresentação, depois eu faço uma apresentação sobre alguma coisa mais sofisticada. Aqui nós temos tipo de medida. Os tipos de medida pode ser nominal, ordinal, intervalo e razão. E aqui são os tipos de análise, certo? A nominal a gente pode ter essas categorias. Quando é em duas categorias, a gente vai ter uma tabela de frequência e vai poder ter a proporção ou porcentagem. E também a moda, certo? Quando tem mais de duas categorias, a gente pode ter tabela de frequência, proporções, porcentagens e também a moda. Certo? Quando a gente tem uma escala ordinal, a gente pode ter a ordem dos números e podemos ter também a mediana. Quando temos uma escala intervalo, nós podemos computar a média aritmética. E se for uma escala razão ou racional, aí nós vamos poder ter números índices, médias e assim por diante. Continuando a nossa análise de dados de estatística descritiva, nós temos a tabulação. Primeira definição. Refere-se ao arranjo ordenado dos dados em uma tabela ou outro formato sumário. Tabela de frequência. A ordenação de dados estatísticos em um formato de linhas e colunas que mostra a contagem das respostas ou observações para cada categoria designada por uma variável. Porcentagem. A diferença entre 40% e 60% não é 20%, e sim 20 pontos percentuais. Um aumento certo?
Aqui nós temos um exemplo. Aqui está em inglês, tá o nome das tabelas, a porcentagem de auxílio, de interpretação de frequências distributivas, de distribuição de frequência e tabulação cruzada. Aqui é o número de pessoas numa população projetada aqui nos Estados Unidos, de 1990, 2000, de 2000 a 2010, 2010 a 2020. Então aí nós temos esses valores. Aqui também temos outra apresentação de dados. Tabela de frequência para uma tabulação simples. Pergunta: você compra no Pátio Brasil? Pátio Brasil é um local, é um shopping center. Aqui nós temos a frequência, aqui temos a resposta e aqui a frequência. Sim, 330 dizem que sim. Não, 120 disseram que não. E o total é 450. Continuando com a nossa análise de dados. Análise de dados estatística descritiva, nós temos as medidas de tendência central. As medidas de tendência central que a gente pode ter, temos a mediana, temos a média, a mediana e a moda. Certo? Na tabulação cruzada, temos algumas definições. Uma técnica para organizar dados por grupos, categorias ou classes, a fim de facilitar comparações. Uma distribuição de frequência conjunta de observações de dois ou mais conjuntos de variáveis. É uma segmentação de mercado. É o principal componente da estratégia de marketing para muitas organizações. Grupo experimental de controle. Tabela de contingência. Os resultados de uma tabulação cruzada de duas variáveis, tais como pesquisa de opinião e levantamentos. Então, nós vamos ter colunas e linhas marginais. Tabulação cruzada em porcentagem. A base. Número de correspondentes, número de respondentes ou observações em uma linha, como uma base para calcular a porcentagem. As porcentagens devem ser calculadas em função da variável independente. Então, aqui nós temos, nessa tabela, a tabela de tabulação cruzada. Aqui nós temos as atividades, aqui temos a idade, o gênero e aqui a educação. Nesse caso, a idade pode ser abaixo de 50 anos, acima de 50 anos, gênero pode ser homem, mulher, educação pode ser graduado da universidade ou graduado apenas da escola secundária. Aqui nós temos dois tipos de atividade. Aqui executivos de negócios e aqui o público em geral.
tabulação cruzada para uma pergunta. Você faz compra no IGA. Aqui nós temos homem, sim, não, e total. Mulher, sim, não, e total. E o total de tudo. E assim sempre aqui em porcentagem, assim mesmas observações, mas em porcentagem. Continuando com a nossa análise de dados e estatística descritiva. Aqui nós temos tabulação cruzada, detalhamento e refinamento. A relação básica entre duas variáveis e uma terceira variável. A interpretação da relação pode ser modificada se outras variáveis forem consideradas. Aqui nós temos uma análise detalhada, uma análise de tabulação, variável exploradora. Aqui nós temos a relação espúria. Aqui quantas tabulações cruzadas a gente pode ter e análise de quadrante. Tabulação cruzada de status marital, sexo e a resposta à pergunta: você faz compra no IGA? Aqui se é casado e se é solteiro, se é homem, se é mulher. Você compra no IGA. Aqui se é sim e aqui se é não. E aqui é outra análise de quadrante. E com relação à comida preparada no micro-ondas. Aqui nós temos a importância e aqui é o ranking. Agora, a transformação de dados é o processo de mudar a forma original dos dados para um formato compatível com a análise de dados, que atingirá os objetivos da pesquisa. Pede-se a tabela de nascimento e não a idade, mas o objetivo é saber a idade. Combinação de categorias adjacentes de uma variável é uma forma comum de transformação de dados. Criação de novas variáveis pela reespecificação dos dados através de transformações lógicas ou numéricas. Por exemplo, escala Likert, combinação dos resultados brutos, declaração de atitude. Aqui é a colapsão 5 categorias da escala Likert. Aqui é uma escala Likert de 5 pontos. Então seria concorda fortemente, apenas concorda, nem concorda, nem discorda,
aqui discorda e discorda totalmente, fortemente. Então a gente pode juntar essas escalas para ter essa aqui só. E essas escalas para ter essa aqui. Aqui, números índices. Número ou observação que é relacionado com o número base, certo? Por exemplo, o crescimento do produto interno bruto no ano 2000 e comparar ele com o ano 2020. O índice de preços ao consumidor e o índice de preços no atacado são duas fontes secundárias que são utilizadas pelos pesquisadores de marketing. Cálculo da escala ordinal e hierárquica. Respondentes hierarquizam suas preferências de marca e outras variáveis de interesse. Métodos gráficos e tabulares. Isso aqui é uma tabela, certo? E aqui nós temos as frequências referentes. Outro tipo de tabela